Vamos dar início, então, ao exame de defesa da dissertação intitulada Proteção da Propriedade Intelectual das Marcas do Metaverso, do discente Jean Mazzoni. Eu sou o orientador, professor Carlos, ao meu lado aqui o professor Fernando Melo da Silva, o co-orientador, e o Jean, né? Estamos aqui na unidade frutal da UENG, no Laboratório de Publicidade e Propaganda, e agradeço imensamente ao professor Fabrício Molica, da Federação João del Rei, ao professor Vinícius Vermelés, que é da casa, ao professor Ramon, que é também do mercado e doutor de outra instituição, e do nosso egresso, mestre Anderson Carvalho, que também é do mercado, por aceitarem, né, participarem da banca, tanto da qualificação, e agora chegou o exame final, né, Jean? E o Jean vai ter de 30 a 40 minutos, ele falou que fala em 5, mas 5 tá bom, para dar mais tempo para vocês falarem com ele. Mas, mais uma vez, agradecer, e Jean, a palavra está com você. Aí eu vou seguir pela ordem externa, tá? Eu vou pedir depois para o Ramon falar, fazer a arguição, depois o Anderson, aí posterior o Fabrício, e para finalizar o Vinícius, tá bom? Só para a gente organizar. E vamos lá então, Jean? Vamos lá. Boa apresentação. Obrigado. E aí você vai mudando ali. Isso. Aí a gente dá o auxílio. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, né, por terem aceito aí, mais uma vez, o desafio dessa defesa, tá? Vamos ainda no nosso tema, a propriedade a proteção da API das marcas do metaverso, tá? Apenas para a gente dar uma refrescada na memória, como a gente chegou nesse tema, que eu falei para vocês na época da defesa, mas para a gente dar uma salientada, foi um tema que surgiu muito repentinamente durante o curso, durante o mestrado, né, quando a gente estava na escolha do tema do que fazer ainda, eu ainda estava decidindo, né, se eu ia falar sobre marcas, ou se eu ia falar sobre um pouco de direitos autorais, ou produtos tradicionais brasileiros. Foi quando minha filha chegou em casa, que ela joga muito Roblox, e pediu para que eu colocasse os créditos no jogo dela, que ela queria comprar uma bolsa da Gucci para o personagem dela, né? Falei, pô, mas como você quer comprar uma bolsa da Gucci para o seu personagem no Roblox? Ela, pai, tem loja da Nike, tem loja da Gucci, eu posso comprar Big Mac. Foi que eu fui conversar com os meus colegas de turma, que eu até fiz uma dedicatória a eles na defesa, e eles falaram, cara, por que você não fala da parte de marcas do metaverso, né, já que você trabalha com essa parte de marcas, eu trabalho com PI já há 14 anos, uma empresa de marcas e patentes em São José do Rio Preto, um foco muito forte em marcas, então, cara, você não vai sair da sua linha, você vai falar de uma coisa que pode ser promissora. Foi daí que veio então a ideia de falar sobre marcas do metaverso. O professor Carlos e o professor Fernando aceitaram o desafio na hora, e foi onde a gente partiu para esse tema, tá? O metaverso, espaço virtual tridimensional em um ecossistema de realidade mista, tá? Então ele é visto como um espaço virtual tridimensional onde as pessoas interagem entre si e ela mistura um pouco da realidade virtual com a vida real, né? Então pessoas na vida real controlando seus avatares através do mundo virtual. Isso tem despertado nas empresas, nas grandes empresas, mas é acessível às médias e pequenas empresas também, a necessidade de colocar a sua marca, de publicizar ali a sua marca nesse novo ambiente, porque era um público que eles até então não atingiam, né? O que a gente tinha de mídias até então? TV, outdoor, revista, internet, mídias sociais. Então é um novo modelo, é um novo lugar onde essas empresas podem publicizar suas marcas, e muito mais do que isso, não só publicizar, há vendas de produtos virtuais também no metaverso, tá? A Global Data prevê que o mercado alcance 996 bilhões até 2030, né? Como mencionei com vocês, novas possibilidades de interação das marcas no ambiente virtual. Na verdade, as marcas, elas identificaram que elas podem agora atingir as crianças, né? Que é um público que é muito difícil ser atingido, né? Então, quando a minha filha fala que ela quer uma bolsa da Gucci para o avatar dela, quem garante que quando ela fizer 15, 16 anos, ela não vai me pedir uma bolsa da Gucci, né? Aí nós vamos ter que orar muito, porque o Robux é diferente do real, né? Brincadeira à parte. Mas, assim, a gente vê que as marcas estão batendo muito forte nesse novo mercado, atingindo esse novo público aí. O trabalho se justifica conforme os resultados levantados. Várias marcas de empresas de produção multinacional, como descritos no trabalho Nike, Ralph Lauren e Gucci, já adotam estratégias no metaverso. Também empresas brasileiras como Itaú e Casas Bahia já estão entrando no metaverso, e a entrada dessas empresas brasileiras, elas também facilitam, elas mostram para as empresas de pequeno e médio porte
e também é viável elas se colocarem no metaverso, que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Antigamente, a gente via a televisão como um espaço na Globo, como um espaço impossível de colocar uma pequena e média empresa. Hoje a gente vê o pequeno e médio empresário em televisão, em mídias, e no metaverso vai acontecer a mesma coisa. Ele é acessível a todos que tenham um bom programa de marketing, um bom relacionamento com o seu marketing, uma boa, como que eu vou falar, estratégia de marketing para publicizar sua marca lá também, tá? Sobre a lacuna preenchida pelo TCC, ele vem no ambiente digital, especial no metaverso, ainda são poucos trabalhos, né? A gente sempre brinca que, quando eu fiz a minha primeira apresentação do projeto aqui no Profinit, uma das arguições foi, cara, você tem 2 pontos muito bons, o ponto forte é que não tem trabalho sobre o tema, e o ponto negativo é que não tem trabalho sobre o tema. Porque o que a gente achou sobre metaverso é metaverso na educação, metaverso é ciência, metaverso em hospitais inteligentes, né, com IoT. Então, assim, sobre marca, sobre PI foi muito pouco. Espero que esse trabalho possa contribuir muito daqui para frente com quem queira pesquisar o tema. Ele se adere ao Profinit na área de PI, em especial registro de marcas, impacta a demanda dirigida a empresas de pequeno e médio porte, tendo a solução de um problema previamente identificado, com impactos na área econômica, gestão e jurídica, né, que é a parte de PI das empresas. A PI, na verdade, a marca, hoje ela entra como um ativo intangível na contabilidade da empresa, então ela impacta muito a empresa na área econômica também. O trabalho se aplica no segmento de replicabilidade no registro de marcas, através do curso para pequenas empresas de pequeno e médio porte, como produto principal, e como produto secundário, um guia interativo para profissionais da área de PI e desenvolvedores de criação de mundo e posição de marcas no metaverso, tá? Médio teor inovativo, tendo em vista que resultados decorrentes da contribuição de conhecimentos pré-estabelecidos, e baixa complexidade, resultando do desenvolvimento baseado em alteração e adaptação de conhecimentos existentes. O objetivo geral desse trabalho foi analisar como se dá a proteção da PI das marcas no metaverso e desenvolver um curso de formação profissional e um guia interativo para esse tema. Como objetivos específicos, nós trabalhamos mapear por meio da netnografia as marcas que já estão no metaverso, identificar no INPI, né, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão responsável pela PI no Brasil, como as marcas encontradas na netnografia estavam pedindo seus pedidos de registro, visto que as marcas elas são territoriais, né, como que elas estavam fazendo no INPI para que elas sejam protegidas também no ambiente virtual. Desenvolver um curso de formação profissional ministrado para fora do Profinit, sobre PI, TT e inovação para auxiliar a empresa pequeno e médio porte, e produzir um guia interativo para o pessoal que faz a parte de criação de mundos metaversos, publicitários, propagandas, que fazem a publicização das marcas das empresas. A metodologia baseou na netnografia, tá, que é a pesquisa através nos buscadores de site do Google. A gente pesquisou sobre os termos marcas e metaverso, e a partir dos resultados a gente construiu o corpus da pesquisa. Tá? Utilizamos também o SWOT Canvas para análise do ambiente interno e externo, e a descrição das estratégias desenvolvidas pelas marcas no metaverso. Partindo para os resultados, pessoal, a partir da proposta, a gente pegou os 100 primeiros resultados, baseados na netnografia, que foi no Google, a gente colocar as palavras, né, a palavra-chave como marcas e metaverso, fazer a pesquisa. Os 100 primeiros resultados, nós mapeamos todos eles, independente se era blog, se era vlog, se era matéria de revista, se era artigo, tudo. Pegamos os 100 primeiros resultados que remeteriam a marcas no metaverso e fizemos a construção dali do nosso trabalho. Como resultado, tivemos 171 marcas mencionadas de 19 diferentes segmentos mercadológicos, com destaque para a moda, com 43 marcas, o segmento artístico, né, quando a gente fala em segmento artístico, são os artistas mesmo, né, os cantores que estão no metaverso, que estão fazendo shows no metaverso, e a parte de jogos e entretenimento com 15 marcas mencionadas. E coloquei um gráfico para vocês, né, realmente identificando ali que a moda dispara muito na frente dos outros segmentos. Sobre essas marcas, nós mapeamos as 5 que mais apareceram na pesquisa netnográfica, tá? A Gucci, com 47 menções de 100 resultados, a Nike, com 45 menções de 100, a Roblox, 42 menções, Fortnite, 35, e Balenciaga, com 23 menções na busca realizada, tá? A partir dessas 5 marcas, foi que a gente pegou e fez essa parte de análise documental no NPI para saber como que elas estavam protegendo as suas marcas para um ambiente virtual. A Gucci e a Roblox não depositaram nada no NPI,
né, que contenha nessa parte de mercado virtual. Eles mantiveram seus registros baseados em produtos físicos mesmo, tá? Agora, a Nike, a Fortnite e a Balenciaga já adotaram estratégias para os seus pedidos de marca. Sobre o tema, a OMP, né, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, informa que as solicitações de pedido de marcas que vêm sendo depositadas para proteger seus direitos do metaverso têm sido feitas em diversas classes. Antes de entrar na classificação, vale ressaltar aqui, a classificação de NICE, que é a classificação internacional para pedidos de registro de marca, tá? Ela engloba 45 classes entre produtos e serviços, sendo 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Como exemplo, vamos supor, classe de produtos, temos a classe 25, seria vestuário, calçado, chapelaria, acessórios, tá? Um exemplo de classe de serviços, a gente pode colocar aí a classe 45, serviço jurídico, serviço de propriedade intelectual, entre outros. Então, são 45 classes. A classificação de NICE, ela tem dentro dessas classes as subclasses, tá? As especificações que estão contidas dentro dessas classes. Então, vamos supor que uma classe 25 de vestuário, ela tem por dentro dela ali mais de 200 coisas que você pode escolher para proteger a sua marca, dentre lingerie até casaco, pullover. Então, ela se subdivide dentro das classes, tá? E ela é pré-definida, tá? Então, a NICE, como ela é uma classificação internacional, ela é pré-definida e sempre há as atualizações de acordo com o que vão se inventando de novos produtos e serviços. No INPI, nós temos 2 tipos de GRU, que é Guia de Recolhimento da União, para a gente ter acesso ao formulário de registro. Nós temos o formulário 389, que é onde a gente usa a classificação da NICE pré-preenchida, que são as que já existem ali, e nós temos a GRU 394, que é quando a gente faz o pagamento da taxa, onde a classificação da NICE vai abrir para nós do que ela tem, porém, eu consigo preencher manualmente algo que não tenha ali pré-estabelecido, tá? Então, foi só uma introdução para a gente entrar nessa parte de classes aí do NPI. Então, a OMP identificou que as marcas que estão no metaverso, elas estavam protegendo suas marcas nessas 5 classes. 9 para programas de informática que podem ser baixados no computador. 35, comércio de varejista de produtos virtuais. A classe 36, serviços financeiros, incluindo tokens digitais. 41, para proteger atividades de entretenimento presenciais e virtuais. E a classe 42, que é a classe para tecnologias, que engloba a parte de NFTs, tá? As empresas têm adotado medidas para proteger suas marcas, recorrendo a classificações já existentes. Como eu mencionei para vocês, como não havia nada até o começo da construção do trabalho, as empresas elas iam lá e preenchiam automaticamente do que elas queriam proteger, né? Que a gente colocou como exemplos para vocês. A Nike, quando ela foi fazer os registros da marca Nike no metaverso, ela colocou na classe 9, eu destaquei em amarelos para vocês ali, ó, mundos virtuais online. Isso foi o que ela colocou por conta, porque não havia essa parte nos formulários ainda na classificação de NICE, tá? Então, lá, bens virtuais para download, programas de computador apresentando calçados, roupas, chapéus e mundos virtuais online. Olha lá na classe 35, serviços de loja retalho de produtos virtuais, nomeadamente calçados, vestuário. Então, pessoal, um calçado virtual. O que é um calçado virtual, né? Então, justamente os calçados para os avatares poderem usar nos jogos já com a marca da Nike. Classe 41, serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento online e não baixável de calçados, né? Então, para uso em ambientes virtuais. Essa foi a incursão da Nike com sua marca no metaverso. A Fortnite também já baixou já fez o seu pedido com produtos virtuais baixáveis, a saber, programas de computador, lá, mais em amarelinho ali, ó, mundos virtuais online, tá? Então, cada empresa estava especificando da sua maneira, né, no INPI, o que eles queriam proteger nessa parte online. Ainda não havia uma padronização disso. Serviços financeiros, a saber, provimento de moeda virtual no jogo online. Tá muito interessante isso. Classe 42, programas de computador online não baixável com moeda virtual. E lá embaixo, ó, videogame com moeda virtual. Tá? Então, toda essa parte de mundos virtuais. A Balenciaga já colocou de uma forma muito legal também, ó, produtos virtuais baixáveis, a saber, programas de computador com vestuário. Mais em amarelinho ali no meio do quadro, produtos de maquiagem, jogos e brinquedos para uso em ambientes virtuais online. E na classe 35, a gente destacou serviços de venda varejo online de produtos virtuais, a saber, vestuário, e lá embaixo, na última linha, para uso em ambientes virtuais online. A partir desse movimento das empresas que entraram com essa incursão no metaverso, a classificação de NICE,
ela teve uma alteração e entrou em vigor no Brasil, no NPI, em 1º de janeiro de 2024, tá? A própria OMP decidiu alterar a classificação de NIS, já colocando algumas coisas virtuais para não acontecer o que vinha acontecendo das próprias empresas quererem proteger da sua maneira o que eles estavam interessados. Então, eu fiz um recorte aqui da nova resolução da classificação de NIS, isso tudo aqui foi a própria classificação que alterou. Então, eles colocaram já no formulário pré-estabelecido, ó, vestuário virtual baixável, arquivos de músicas virtuais baixáveis, aplicativo baixável para ambiente virtual, software de computador, olha na 25, que legal, vestuário autenticado por tokens não fungíveis, comércio varejista relacionado a imagens digitais, né? Depois a gente desce para 42 lá, ó, serviço de viagem simulada. Então, houve já uma alteração na classificação de NIS, e isso para nós, quando eu estive construindo o trabalho que a gente se deparou com essa alteração, foi muito legal, foi muito bom, porque a gente vê que realmente há um movimento em relação já à OMP sobre essas marcas no ambiente virtual. Isso nos deu muita alegria, porque a gente viu que o trabalho pode estar no caminho certo, pode realmente contribuir com essa parte no ambiente virtual. A propriedade intelectual e o metaverso, eles convergem a partir do momento em que as empresas identificam a oportunidade de momento publicizado, visibilidade e faturamento através desse novo cenário digital, como eu falei lá no começo, né? As empresas, elas enxergam a oportunidade e realmente elas vão para cima, elas vão atingir um novo público, elas vão colocar sua marca em lugares cada vez mais inusitados, que a gente menos espera, e a API, né, já converge com esse metaverso nessa questão, tá? Eles estão usando esses lugares já para divulgar a marca, tá? Observou-se a partir desse trabalho novas possibilidades de interação das marcas no ambiente virtual, tá? E a alteração da classificação de início, como eu comentei com vocês, já nos reflete que há uma preocupação no que diz respeito a esse tipo de proteção, tá? Foi muito boa essa alteração da classificação. A gente crê que vem mais por aí, né? Porque já as empresas elas vão querer proteger coisas que ainda não foram alteradas, e a gente crê que mais ou menos num futuro bem próximo, aí, creio que em coisa de 12 meses, possa haver uma nova alteração na classificação de início com mais inclusões de produtos e serviços para esse ramo virtual. Partindo dos entregáveis do nosso projeto, tá? Nós tivemos os entregáveis, que é o curso de formação profissional. Aqui eu coloquei um pequeno esboço dos slides, mas eu vou abrir para vocês depois os slides do curso, uma forma um pouco mais ampla para vocês verem. Ele foi formado a partir dos resultados obtidos, com a finalidade de auxiliar e levar o conhecimento do pequeno e médio empresário, como inserir a marca de forma correta no metaverso. Então, nós vamos passar por várias aulas aí, o que é marca, quais as funções da marca, a natureza e forma de apresentação da marca, a pesquisa de viabilidade. Então, nós vamos fazer um curso, ele vai abordar tudo o que é marca, né? Os conceitos de marca, quais são as funções, os seus tipos de apresentação, os princípios legais, se ela é territorial, se ela está dentro da liceidade, se ela está dentro da legalidade, se ela está dentro da territorialidade. A partir do momento que a gente identifica tudo, né, e a pessoa consegue assimilar o que é a marca realmente, o que ela representa, a gente vai para a parte de como inserir a marca posicionada no metaverso. O segundo entregável nosso é um guia interativo sobre PI no metaverso, tá? Um guia foi desenvolvido para a gente aplicar junto com o curso de formação, ou só apenas um guia mesmo, né, para o pessoal que faz a parte de publicidade, propaganda, que cria mundos no metaverso. Ele vai ser vai ter um pouco do tema do curso, mas assim, um pouco mais voltado para o pessoal da publicidade e propaganda, tá? Que já entende um pouco mais de marca e de posicionamento de marca no mercado. Tive um artigo que foi publicado junto com os orientadores, o professor Caio e o professor Fernando, que a partir do momento que a gente fez o mapeamento, nós identificamos a marca Nike, que também tem uma marca Nike Land, que está no metaverso também. Então, nós fizemos um artigo sobre o caso da marca Nike Land no metaverso. Foi publicado no Caderno de Prospecção, né? Mês de abril foi publicado, né? Revista Qualis B2, então é um artigo que nós temos juntos, que eu fiquei muito, muito feliz de ter feito esse artigo com os professores. A matriz SWOT, tá? Onde a gente identificou aí as forças, as fraquezas, ameaças e oportunidades. A modelagem de negócio Canvas, tá? Descrito bem, que a gente colocou também já na parte metodológica, no texto que vocês receberam. As referências e eu deixo meu muito obrigado mais uma vez. Vamos abrir o curso. E eu quero abrir agora para vocês, para dar uma olhadinha no curso, tá? Que a gente fez os slides aqui. Aperta essa. Clica no obrigado aí. Vem com o mouse para cá. Vai ser. Aqui, olha aí. Ó. Ah, lá, já está no final.
Tem muita tela por dentro. Tem. Vamos lá, filho. Lá. Metaverso é tecnologia. Eu tô lá, tô aqui, ó. Aperta essa agora. Isso. Clica no tab. Ctrl L. Isso. Aqui é uma parte, um esboço, né, já um pouco mais avançado do curso, tá, que a gente vai oferecer sobre propriedade intelectual das marcas do metaverso, predefinir como carga horária de 8 horas aula, período de realização de 12 do 8 a 15 do 8, a gente queria que em 3 a 4 dias a gente consegue fazer a realização desse curso com a emissão de certificado de participação. Tá? Tem que trazer para cá. Oi? Não, tá lá. Você mexe como se você tivesse... Ah, é verdade. Curso ministrado por mim, Giancarlo Mazzoni, já mestre. Que audácia, né? Supostamente mestre para dar tecnologia. Então, nós vamos passar o que é marca, principais funções da marca, princípios legais, natureza e forma de apresentação, dos requisitos de registrabilidade, distintividade, liceidade, veracidade, disponibilidade, pesquisa de viabilidade. Vamos passar por toda a classificação de NIS e, por fim, um estudo sobre metaverso e onde pode ser posicionado, como e de qual maneira a gente vai posicionar essa marca lá. Tá? Então, aqui é um pequeno... o que tem no trabalho lá, né, no curso, para a gente passar para as pessoas alguns conceitos de PI, né, de propriedade intelectual, a divisão da propriedade intelectual, né, para as pessoas terem noção que ela se divide, na verdade, em direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Tá? Uma introdução também sobre PI, vamos passar do que é marca, falar bastante sobre o que é marca, o que a marca representa, o que a marca engloba, o que a marca é, né, que ela é um ativo. Muitas pessoas não sabem que a marca é um ativo intangível na contabilidade da empresa, né, que as marcas elas são consideradas aí ativos. Existem marcas que valem mais do que o patrimônio físico de toda uma empresa. Então, nós vamos passar por exemplos também. Todos os tópicos serão, nós faremos a parte teórica e com exemplificação também. As funções da marca, né, identificação, diferenciação, posicionamento, promessa, valor, estratégia, memória, futuro, imagem. Então, nós vamos dar uma passada muito boa sobre o que é marca. O princípio da territorialidade, né, que é onde a gente pegou no trabalho aí, como que as marcas vão ser protegidas no metaverso, sendo que elas são territoriais, né? Mas já que a OMP já se dispôs a alterar a classificação de início, a gente vê que essa questão da territorialidade, ela já fica meio abalada, não sei se essa seria a palavra, né? Seria já não seria só territorial a partir de agora. Princípio da especialidade, né, que já entra a classificação do início, se ela está em acordo com o que ela vai produzir, ou que ela vai oferecer ao mercado. Princípio da anterioridade, se não tem nada já registrado para essa marca, isso que diz o princípio da anterioridade, né, a gente faz aí a pesquisa de viabilidade. As naturezas e formas de apresentação, né, marca de produto, marca de certificação, aí dá uma desconfigurada ali, né? Marca de serviço e marca coletiva, tá? Marca nominativa, mista, figurativa e tridimensional, tá? A gente vai fazer a explicação de tudo, com exemplos também. Os requisitos de registrabilidade, né? Que da distintividade, que a marca ela deve ser distintiva, ela deve ter a marca, como diz o NPI, né? É um sinal distintivo visualmente perceptível que visa identificar produtos e serviços. Então, ela tem que ter uma certa distintividade. Não adianta só escrever um negócio lá e deixar lá. Ela tem que ser distintiva, justamente para se diferenciar no mercado, tá? De outros concorrentes. Da liceidade, ver se ela está dentro dos princípios da liceidade. Né? A gente não pode hoje fazer uma marca e colocar ali um símbolo de uma medalha olímpica, um escudo de um time, uma bandeira de uma nação, um monumento, seja o Cristo Redentor, seja uma imagem da Mona Lisa, seja o Louvre. Então, tem toda essa parte também, na parte de criação, tem que tomar cuidado com as marcas. Né? Lá, 2.2.1, sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público. Da liceidade, né? Apesar dos palavrões aí, mas não tem como a gente falar disso sem passar essas marcas para vocês. Essas são todas as marcas que foram negadas pelo NPI por ofensa moral aos bons costumes, tá? Meu cookie brilha. Essa não passou, não. Não passou, mas agora tem gente usando. Tem gente usando. Então, e tudo que remete, né, ao símbolo do nazismo, ao êxtase, a drogas e a palavrões, então tudo isso o NPI vai barrar. Inclusive, esse vinho, acho que, putz, se não me engano, é do Danilo Gentili. Esse vinho, putz. O dele é putz, também foi negado. Também foi negado. Também está vendendo. Da veracidade, né? Então, o princípio da veracidade, sinal constituído por falsa indicação, né? Vinho da França, azeite de oliveira ou puro azeite de oliva espanhol,
luz para todos. Então, assim, nós vamos passar por todos esses princípios da disponibilidade, ver se a marca realmente ela está disponível para registro, se não tem nada já com essa marca, porque assim, a marca, na verdade, o que os examinadores do NPI, que a gente aprende nos cursos que a gente faz, o que mais vale, na verdade, na marca é a parte fonética do que a grafia sim, mas a fonética é onde pega muito o registro de marca aí, porque a lei diz que não pode haver dúvida ou confusão na mente do consumidor, né? E hoje você pegar uma marca aí, Coca-Cola com 2 Cs e Coca-Cola com 3K e 2L, vai ser Coca-Cola do mesmo jeito. Então, essa disponibilidade a gente faz também, ensina as pessoas a pesquisarem. A pesquisa, né, de viabilidade, que vai passar por tudo isso, por todos os parâmetros, como que ela tem que pesquisar. Hoje, infelizmente, o banco de dados do NPI, para fazer pesquisa de marca, ele é bem falho, ele não me dá troca de fonemas, então nós que trabalhamos com PI, a gente tem que ter outros 2 softwares de busca de marca que são um pouco mais completos, né? Igual eu falei para vocês, se eu for colocar uma marca assim, Academia Físicos, né, com F ou no final, o NPI ele vai me dar que não tem nada. Mas se tiver uma Academia Físicos com PHY, eu já não vou conseguir fazer o registro, e o banco de dados do NPI não me dá isso, né, porque a mais importante é a fonética. Então, nós temos que recorrer aí a bancos de dados que são um pouco mais completos, que fazem essa troca de fonemas para a gente poder... Então, são todos os truques que a gente tem para fazer pesquisa no NPI, por titular, por nome, por CNPJ, por CPF, tá? Porque, na verdade, a parte mais importante do registro é a pesquisa de viabilidade. Então, coloquei um esqueminha aqui para as pessoas saberem onde faz a pesquisa de viabilidade, né, que vai ser feito por aulas práticas também. Ela, marca, exata, radical, classificação da NICE, vão passar por toda a classificação da NICE, pelas 45 classes de produtos e serviços, e dentro de cada classe, por dentro de cada especificação, e finalizar com a parte de posicionamento das marcas no metaverso, falando o que é o metaverso, o que o metaverso está representando, as marcas que estão no metaverso. Agora o nosso trabalho vai contribuir muito com o curso também, e como que eles vão fazer esse posicionamento. Então é isso que eu tinha para passar, pessoal, agradeço mais uma vez, e vamos que vamos. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado, Jean, agradeço aí. Bota na primeira tela, hein? Na verdade, eu acho que pode parar de compartilhar. Ajuda ele. Aqui, já. Ali no cantinho. Isso, clica. Para aí. Maravilha. Obrigado, Jean, agradeço sua apresentação. Agora a gente vai partir para a arguição, né? Mais uma vez eu agradeço, né, aos professores que estão aqui para fazer a sua avaliação, e passo a palavra já para o professor Ramon, né? Ramon, seja bem-vindo, né? Igual falei, né, sempre bom tê-lo aqui na banca também, né? Vamos ver se a gente consegue trazer todo mundo aí presencial, né? Tanto o Anderson e o Molica aqui também. O Molica tem que testar as cachaças aqui, viu, Fabrício? Mas a gente está tentando uma verba aí para fazer um evento aí, vamos ver o que acontece, né? Porque só remoto é remoto, né? Mas fico feliz pelo menos assim, mas presencial é diferente, né? Então, Ramon, a palavra está com você, fica à vontade, pode fazer a arguição e pode ver o método que você preferir, tá? Beleza, Carlão. Bom, primeiro agradeço ao convite aí, né? Também saudar aí a todos os colegas aqui da banca. Quem sabe na próxima a gente faz uma degustação aí de cachaça presencial, né? Acho que seria bem mais interessante. Mas vamos lá então, Jean. Primeiro de tudo, eu queria te parabenizar pela evolução que você teve da sua qualificação para hoje, tá? Ficou muito evidente as melhorias que você trouxe para o seu texto, para suas ideias, né? A forma como você conseguiu organizar tudo, de certa forma, ficou muito melhor, tá, do que você apresentou na qualificação, e a qualificação lá é para isso mesmo. Então, assim, já parabenizo desde já pela evolução que você teve, que foi bastante evidente, tá? Eu li a sua dissertação, eu fiz alguns pontos, assim, mais específicos, né, que a gente pode ir conversando aqui, e também eu só gostaria de reforçar aqui, mais uma vez, né, eu acho que a gente tinha falado bastante disso na qualificação, mas da importância do seu projeto para
a proteção das marcas, né, no metaverso. Porque a tendência é muito clara que o metaverso vai começar a ser cada vez mais relevante, não só para as marcas, mas para as pessoas. Então, assim, eu acho que o seu trabalho vai ser fundamental, né? Eu acho que ele vai ser uma das bases aí para que as marcas possam se posicionar de uma forma mais adequada e também resguardar, né? Que no fim das contas é isso. Então, falando um pouquinho agora da sua dissertação propriamente dita, eu separei alguns itens aqui, eu posso passar para depois para você, se você quiser, sem problema nenhum. Então, vamos lá. O seu resumo ficou muito bom, tá? Eu acho que eu fiz um antes e depois, assim, da qualificação, então o seu resumo ficou muito bom, está muito claro, está muito didático, que é o que um resumo, né, um bom resumo precisa ser. Então, acho que ele está bem pontuado e prepara muito bem para o que você vai mostrar ao longo do trabalho. Então, eu acho que o resumo ficou bem bacana. A sua introdução também, ela está muito bem fundamentada. Eu acho que você conseguiu trazer com bastante clareza os principais pontos que você vai tratar. Uma única sugestão, e que eu acho que me incomodou um pouquinho, foi o seu último parágrafo, que eu achei que ele ficou meio brusco, né? Então, você estava trazendo todos os conceitos, né? Você até acaba, né, o parágrafo anterior, né, segundo os autores, numa pesquisa do Google e tudo mais, e você já vem, essa pesquisa tem como objetivo analisar. Então, acho que talvez uma transiçãozinha tá, para o que vai vir propriamente dito. Né, que eu acho que se você pensa na tua dissertação como um todo, você desperta o interesse no resumo, aí a pessoa vai ler a introdução e falar, pô, isso aqui é bacana mesmo. Então, eu acho que faltou essa transição, esse gancho, né, para o que você ia apresentar a partir daí, tá? Em relação à justificativa, você comentou, está super de acordo com a linha do programa, com o projeto como um todo. Uma, uma ressalva aqui, quando você fala na parte agora dos objetivos, para mim, o objetivo geral ele é um só, né? Então, aqui você colocou que o objetivo geral é analisar, né, como se dá a proteção da propriedade intelectual das marcas no metaverso, e eu pararia aí. O seu objetivo geral, no meu ponto de vista, seria esse, que você até complementa, né, e desenvolver um curso de formação profissional e o guia interativo. Do jeito como foi construído, eu acho que o curso e o guia, eles seriam objetivos específicos, tanto é que você vai falar sobre eles nos tópicos lá, né? Então, o objetivo geral eu vejo, né, como o próprio nome já diz, algo mais amplo, e aí a partir disso daqui é que você vai tirar, né, o que você vai entregar de fato, né, vamos dizer assim, que seria o curso e o guia interativo. Então, acho que eu só deixaria eles como objetivos específicos e eu acabaria o objetivo geral, né, nessa análise que você se propõe a fazer. Tá certo? Vamos lá, então. Aí o referencial teórico, eu achei que você trouxe você trouxe referências muito relevantes, muito válidas, tá, para discussão. Eu fiz algumas consideraçõezinhas aqui em relação a essa parte que eu me ative mais, acho que até pela minha experiência, eu acho que aqui tem pessoas assim infinitamente mais qualificadas que eu para falar sobre a propriedade intelectual propriamente dita, mas eu acho que de uma forma geral você fundamentou muito bem a sua questão, o seu referencial teórico. E aí eu fiz algumas sugestões para tentar deixar o texto um pouco mais entendível, vamos dizer assim, um pouco mais didático. Em que sentido? Talvez eu mudasse a ordem que você apresentou os conceitos. Por quê? Eu acho que quando a gente começa a ler
o seu projeto, pelo menos para quem não conhece o tema, ou para quem está de fora, fica mais fácil o entendimento se você começa a falar de assuntos gerais, e aí você vai afunilando cada vez mais até chegar no que você se propõe. Então, por exemplo, você fala, né, na introdução, nos tópicos anteriores, sobre metaverso. Metaverso pode ser um monte de coisa, ele é um assunto extremamente amplo. Então, é uma sugestão, tá, Gil? Começaria falando do metaverso. Então, imagina que você tem uma pirâmide invertida aqui, né? Então, você começa a falar do metaverso, que é isso, tem as definições, tem a sua discussão, que está bem bacana. E aí, dentro do metaverso, que tem tudo isso, você vai focar o quê? Nas marcas. Então, você saiu de algo mais geral, mais amplo, e você deu uma funiladinha para as marcas. Pô, bacana. Então, as marcas, já existem essas marcas no metaverso, e você traz toda essa discussão que você tem. E aí, dentro das marcas, você quer falar mais especificamente sobre o quê? Sobre a proteção da propriedade intelectual. Você afunila um pouquinho mais. Então, assim, eu acho que esses apertos, assim, que você dá no conteúdo, ele acaba facilitando, porque primeiro, você traz esse background aqui para a pessoa que está lendo, pô, então ele está falando do metaverso. Do metaverso ele está falando o quê? Está falando de marca. Em relação à marca, no metaverso, ele está falando do quê? Proteção da propriedade intelectual. Ah, e como que as marcas se posicionam? Aí veria o final. Então, você faz essa pirâmide invertida aí, que eu acho que fica muito mais fácil para quem for ler o seu trabalho, né? Você sempre partir de um tópico, de um assunto mais geral, e aí você vai afunilando até chegar no ponto que é o que você se propõe aqui a fazer, tá? Então, assim, e aí falando rapidamente para cada tópico que você trouxe aqui, tá? No 4.1, eu deixaria um tópico para falar só sobre marcas, ou um subtópico, tá? Que você começa falando da propriedade intelectual, você define muito bem, né? Você traz muito bem, de uma forma bastante clara, o que é, o que significa, quais são as principais características, e aí você fala um pouquinho no final sobre marcas. Eu acho que como é um assunto bastante amplo também, talvez eu deixasse no 4.1.1, sabe? Um subtópico só para ficar um pouquinho mais claro essa divisãozinha que você fez. Também tem algumas coisas aqui, assim, mais bobinhas, que talvez por uma última revisão, talvez desse para pegar, mas, por exemplo, lá na página 21, no segundo parágrafo, sigilos está com a letra minúscula, né, a primeira letra minúscula, e também tem uma citaçãozinha na mesma página, mais para o final, que segundo o INPE, né, 2020, faltou uma vírgula lá para você trazer a citaçãozinha, mas assim, coisa que não prejudique absolutamente nada o que você fez, tá? E aí, vindo aqui para o item 4.2, deixa eu só chegar nele aqui, que você traz essa questão mais de terminologias, que eu achei bastante interessante. Eu achei o primeiro parágrafo um pouquinho confuso, talvez eu tentaria esclarecer um pouquinho mais o que você quer, o que você quis dizer aqui, né, que você traz essa conceituação mais inicial do que é o metaverso, então talvez eu deixasse um pouquinho mais claro, tá? Da mesma forma como você fez no quadro 1, o quadro 2, que você traz os conceitos e as tecnologias do metaverso, ele está muito bom. Eu acho que ficou bastante claro esse resumo que você faz, esse apanhado, né, quando você traz a tabelinha com as definições, eu acho que ficou muito legal mesmo. E uma sugestão, para esse item, você traz a discussões, né, os autores que falam sobre o que é metaverso, mas eu faria uma pequena alteraçãozinha, eu terminaria esse tópico com a sua definição do que é o metaverso, que você inclusive traz no texto, né, você fala, né, tá lá no comecinho, né, na página 24, você fala, né, em resumo, o metaverso pode ser entendido como um mundo virtual compartilhado, onde as pessoas podem interagir entre si e com objetos virtuais por meio de avatares. Perfeito, isso aí seria
ó, tal autor fala isso, tal autor fala aquilo, esse fala isso, esse fala isso, e aí de tudo isso, eu vou definir metaverso como isso daqui. Então, resolveria, e você também resolveu aqui de uma forma muito, muito interessante. O item 4.3 que você traz, fala, né, sobre os hibridismos, eu achei muito legal também, você conseguiu fazer essa amarração, que eu acho que eu tinha comentado na sua qualificação, então, assim, ficou bem bacana, e eu acho que é um tópico interessante, porque ele clarifica, de certa forma, o que está acontecendo, né, você traz em vários pontos do seu trabalho, né, o metaverso é muita coisa, as marcas ainda estão estudando como é que elas vão se posicionar, como é que elas vão se proteger, então, assim, eu acho que você acaba iniciando uma facilitação, assim, do que você espera, né, ou do que vai surgir disso tudo, tá? Então, eu achei que ficou um tópico bastante interessante. No 4.4, eu também achei, novamente, o primeiro parágrafo um pouquinho confuso, talvez deixasse no texto mesmo ele um pouquinho mais claro, e eu acho que, para encerrar essa parte do seu referencial teórico, eu senti falta de um fechamento, né? Então, você definiu muito bem todos os seus conceitos, mas eu acho que faltou um fechamento para preparar o terreno, vamos dizer assim, para a metodologia que vem logo na sequência. Talvez, se você pensar nessa questão da pirâmide invertida, talvez isso fique mais fácil, ou fique mais claro, porque você acaba esse tópico falando, ó, a gente quer, né, o objetivo principal aqui do trabalho é esse, e aí você já vem com a metodologia logo na sequência. Então, acho que facilita o entendimento, parece que acaba sendo meio que um caminho só que você está seguindo, tá certo? Em relação à metodologia, eu achei que está bacana. Eu fiz uma ressalva aqui em relação à SWOT e ao Canvas. Eu acho que essas duas ferramentas, elas são muito visuais, né? Você trouxe a explicaçãozinha dela no texto. Eu não sei se é uma norma, né, do programa, mas eu traria a matriz mesmo no corpo do texto, né? Então, assim, a SWOT, ela é legal porque é muito fácil você ver naquela matriz, né, nos 4 quadrantes, o que é um, o que é outro, o que é outro, o que é outro, beleza. E o Canvas também, que eu acho que você trouxe, ficou muito bacana os dois que você fez, está lá nos anexos, né, no fim do trabalho, mas talvez eu traria elas para o corpo do texto com o texto que você fez explicando, né, também porque não adiantava nada você jogar lá a matriz e beleza, né, você tem que discorrer um pouquinho sobre como você chegou naquelas análises, então acho que elas são, acima de tudo, ferramentas visuais, né, então é muito fácil de você ver logo de cara, pô, que bacana, isso aqui faz sentido, isso aqui é legal, e até na disposição da SWOT, por exemplo, você sabe, né, para você sair de um quadrante e para o outro, você vê o que tem entre eles, então acho que ficaria um pouquinho mais fácil também, tá? Tô terminando aqui, tá? Em relação, já entrando agora nos seus resultados, um ponto aqui, lá na página 44, no primeiro parágrafo, você fala, né, a Nike fez isso, 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 só que o certo é a Fortnite, né, você está falando da Fortnite, não da Nike, talvez tenha tido acabou passando, né, que você traz a Nike primeiro, você faz toda a análise dela, e aí lá na página 44 você fala, Nike, tudo isso, não, mas na verdade você está falando da Fortnite, tá, acho que é só trocar o termo. Um ponto que eu senti um pouquinho de falta, que você traz na sua metodologia, foi que você falou que você iria analisar as 4 marcas, as 4 primeiras marcas, né, internacionais e as 4 primeiras nacionais. Eu senti falta das nacionais aqui, né, que você falou da Nike, você falou da Balenciaga, você falou de Fortnite, e acabou faltando Itaú e Casas Bahia. Eu fiquei curioso, né, que você traz lá no comecinho, eu falei, pô, que legal, então se a gente está falando de marcas com esse calibre, né, internacional,
como é que as marcas aqui estão se virando? Né? Então, como é que o Itaú está fazendo isso? Né? Como é que o Itaú, que é a marca mais valiosa de todas que a gente tem aqui no Brasil, como é que o Itaú está fazendo? Né? Como é que a Casas Bahia está fazendo? Então, acho que talvez se você tivesse feito essas análises que você trouxe para a Nike, para a Fortnite, para a Balenciaga, que foram muito bacanas, talvez se você tivesse trazido um pouquinho para Itaú Casas Bahia, ou até, enfim, a gente pensou em fazer as 4, mas só tem 2, não tem problema, acho que era só para fazer esse contraponto, né, se marcas globais estão fazendo, ou estão pensando nessa estratégia, e as marcas nacionais estão mais por aqui. O que talvez pudesse dar vários desdobramentos aí para o seu próprio projeto, né, quando você fala, sugestões futuras de pesquisa, pô, vamos ver como é que, sabe, enfim, poderia ser uma outra linha para você explorar aí. E aí, chegando nos finalmente aqui, que você fala sobre o curso, eu achei que faltou também um link com o curso propriamente dito, né, ou seja, como que esses resultados que você obteve, de certa forma, podem se relacionar com o curso, né? Que eu acho que quando você vai lendo o seu trabalho, fica muito mais fluido se você faz pequenas ligaçõezinhas para o tópico seguinte, né? Porque eu acho que fica, você facilita a leitura, você facilita o entendimento, para não ficar uma coisa meio que não é jogada a melhor palavra, mas, por exemplo, você traz todo o seu referencial teórico, os seus resultados que ficaram bem bacanas, e aí no tópico seguinte, curso de formação profissional. Você fala, pô, mas, sabe, parece que faltou uma ligaçãozinha para falar, ó, a partir de tudo que a gente teve, né, que fosse um parágrafo só explicando, sabe? Ó, a partir de tudo que a gente trouxe aqui de resultados, a gente usou para criar o curso, que está muito legal. Tá, eu acho que o curso está muito bacana mesmo. Eu acho que você conseguiu explorar bem todos os pontos, né, os principais pontos, que tem total relação com o seu trabalho como um todo, né? Então, quando você traz tanto aquela questão de marcas, você tem muito domínio do assunto, isso foi muito claro, principalmente na sua fala, né? Quando você fala, você passa essa credibilidade de que realmente você sabe do que você está falando. Então, acho que eu faria essa ligaçãozinha. E a mesma coisa para o guia interativo. Vocês mostraram os slides, eu acho que ficou bem mais claro. Eu até ia falar, eu entrei no link, eu não sei se foi a minha internet, mas eu não consegui navegar pelo guia. Eu fui até a segunda página, que tem uma página lá das aulas, né? Acho que são 5 aulas, se eu não me engano. E aí eu não consegui, não sei se foi a minha internet, enfim. Mas assim, você mostrando agora os slides ficou muito mais claro, tá? E eu acho que o que eu tinha para falar era isso, já, de novo, parabenizo pelo seu trabalho, acho que ficou algo muito, muito bacana, muito relevante, e eu tenho certeza que o seu projeto como um todo vai ser uma das bases, né? Como você comentou, eu sofri desse mal e desse bem ao mesmo tempo, né? É legal que não tem nada, mas é ruim que não tem nada. Então, assim, eu acho que você investindo, entre aspas, nessa questão do curso, você investindo no guia, eu acho que você vai estar disparado até para a sua empresa, você vai estar na frente, né? Então, acho que é um assunto extremamente relevante, que vai ser cada vez mais, e eu acho que você está nessa vanguarda aí, então tem tudo para aproveitar isso de uma forma muito interessante, tá? Mas parabéns também aos orientadores, acho que ficou um trabalho muito bacana, e principalmente, assim, eu acho que o seu produto final está muito bom, mas eu acho que para a gente que avalia, o mais legal é acompanhar a sua evolução, né? Você vê a tua qualificação e você vê hoje, você deu um salto, assim, gigantesco para o seu trabalho como um todo. Então, parabéns novamente, e eu acho que é isso. Obrigado, Ramon, pela lição. Já vou passar a palavra para o Jean. O guia, o que aconteceu? Eu estou ajudando o Jean a fazer a diagramação, essas coisas. A gente salvou uma versão, mas ainda não está disponível. A gente vai deixar disponível depois para acesso, então foi mais isso. Mas ele é embasado ao curso mesmo, né? Só que aí a gente está fazendo ele mais interativo e tal. Uhum. Diagramação dá um pouquinho mais de trabalho, não deu tempo.
Imagino. Tá bom, aí eu vou passar para o Jean responder, tá bom? Obrigado. Ramon, obrigado mais uma vez. O que você comentou da outra vez foi muito relevante, né, contribuiu muito para o trabalho ser melhorado, e realmente a parte que você fala do link, né, até na hora que eu apresentei, falei, caramba, acabei de falar do trabalho, já entrei no curso, eu senti isso na hora que eu estava apresentando para vocês, parece que vai de supetão, né, ó, curso e tal, mas assim, na hora que você falou, eu já me toquei, que quando eu apresentei eu senti isso, mas obrigado mais uma vez pela participação, por ter aceito o convite, e assim como a gente trabalhou nas arguições da qualificação, nós vamos trabalhar nessas arguições não agora para melhorar ainda mais o trabalho. Obrigado. Fala das marcas nacionais. As marcas nacionais, o Fernando ele me deu um chute por baixo, que ele pediu um monte de vezes para colocar as marcas nacionais e acabou passando batido. Agora vai para o artigo. Agora a gente vai fazer um artigo sobre marcas nacionais. Façam isso, por favor, que eu acho que, se não tem nada, se a gente pensar no nível internacional, acho que nacional aí o negócio desanda de vez, então acho que assim, acho que é até mais relevante, né, para que as marcas, inclusive, sei lá, às vezes você encontra alguma marca que queira tá no metaverso, mas não faz ideia do que fazer, para onde vai, o que sabe, tá completamente perdido, né, você já tá perdido nesse nosso mundo aqui, imagina num outro universo paralelo, com mais um monte de coisa, né, então acho que é algo que seria interessante se vocês seguissem aí, que assim, a relevância é indiscutível. Tá ok, obrigado, viu, Ramon? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Ramon, agradeço mais uma vez. E agora eu vou passar a palavra para o professor Anderson. É professor também, né, Anderson? Eu sei que você dá aula. Nosso egresso da primeira turma do ProfNIT, né? E a palavra está com você, Anderson. Mais uma vez, obrigado pela participação. E o Jean é todo seu. Bem, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, mais uma vez, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui, Carlos, Fabrício, Vinícius, o Ramon, que me orientou também, né? E o Jean aí, queria começar parabenizando, né? Assim como o Ramon, eu vi muita evolução no texto, no trabalho. Acho que teve um salto gigantesco, assim, né? A gente estava até com receio, será que o Jean dá conta? Será que não dá? Mas deu conta, porque realmente na qualificação tinha muita coisa para fazer, né? E eu acho que você fez uma boa entrega, tá? Assim, dos pontos que o Ramon trouxe, eu concordo, assim, com tudo, lógico, né? Mas com algumas coisas que eu queria frisar. Esse lance da pirâmide invertida é uma boa técnica de texto, né? Porque você começa com a introdução e tudo mais, você vai da parte generalista para especialista, e você vai trazendo o leitor para dentro do tema, né? Ao invés de pingar, né? Fazer um ping-pong e tal. É uma boa técnica, acho que vale a pena mesmo, né? Eu também senti falta do visual do SWOT e do Canvas, para poder, porque, assim, não por acaso que eles são o que são, né? São metodologias visuais mesmo, justamente para provocar algum nível de reflexão para aquele que consome a informação, né? Do que simplesmente colocar o textinho corrido como tá. Então, acho que vale a pena mesmo, tá bom? Então, assim, começando pelo texto, eu achei bacana, realmente você trouxe os pontos que eu tinha comentado na qualificação, achei legal, você tratou das tecnologias, da regulação, dos desafios, acho que deu uma enriquecida muito boa, assim, né, pelo menos nesse nível mais técnico, né, acho que vale a pena, tá? Um pontozinho que me incomodou no resumo foi o tempo verbal, de algumas coisas que você, bem no finalzinho ali, deixa eu até pegar aqui, você disse que a metodologia é empregada, né, que foi no passado que você usou alguma coisa, e aí depois você disse que serão utilizadas as ferramentas, isso e aquilo. Então, acho que vale a pena corrigir isso aí, né, como você já executou o trabalho, aí você só ajusta o tempo verbal, tá? Não sei, mas me parece que o texto que você colocou sobre a matriz SWOT e o Canvas não precisariam estar na metodologia, sim, né? E sim nos resultados, porque você trata ele como resultado, né?
Então, também senti falta de você discorrer um pouco mais sobre esses resultados, né? Na metodologia, você até poderia colocar, no meu ponto de vista, que foram utilizadas essas ferramentas, mas não os resultados em si, porque você tem um tópico só para isso, né? Então, acho que talvez valha a pena fazer esse ajustezinho, só mover aí e tudo mais, né? E falar um pouco desses resultados, né? Porque acho que você só colocou, meio que transcreveu a matriz e o Canvas transcreveu para texto corrido, né? Acho que como o Ramon colocou, se você trouxer em forma de quadro ou em forma de imagem e tal, né? Como o texto já vai estar no próprio quadro ou na própria imagem, aí você fala um pouquinho sobre esses resultados, né? E até, assim, o que te chama a atenção e tudo mais, né? Acho que vale a pena, tá? Aí, ainda na metodologia, eu até, não sei, depois me diga você, né, no finalzinho, por que que você não cita pesquisa bibliográfica, né? Por que que só a caracterização como etnográfica, netnográfica, né? E não exploratória e descritiva, enfim. Porque, não sei, me parece que você usa dessas outras formas, dessas outras ferramentas, né? Metodológicas aí para produzir os resultados do seu trabalho e para explorar realmente metodologicamente, tá? Não, não sei, eu fiquei com essa dúvida aí, os professores que são mais tarimbados aí na área acadêmica e no trabalho científico aí que podem colaborar nisso também. Mas foi uma impressão que eu tive, tá bom? Também fiquei com uma impressão assim, né? Marca, você discorre super bem do campo da propriedade intelectual, né, e da proteção e tudo mais, até porque é a tua área profissional de atuação, né? Mas, assim, com relação ao próprio curso, né, me parece que o metaverso em si, ele não é protagonista, né? Me parece que você traz bastante amplitude para esse lance da proteção e das regras do INPI e tudo mais, e o metaverso em si, ele é deixado, assim, com uma relevância um pouco menor, tá? Foi a impressão que eu tive. Não quer dizer que tá ruim, quer dizer que tá legal, mas estrategicamente, assim, em termos de produto tecnológico ou de uma entrega de alguma coisa para o público final, talvez seja legal você explorar isso e dar um pouco mais de relevância de alguma forma, tá? Acho que de repente valeria a pena, porque curso de registro de marca e proteção, essas coisas tem de monte na internet, né? Mas aí, de alguma forma, ou visualmente, né, com mais imagens ilustrativas, ou seja o que for, ou na própria diagramação, você trazer um pouco mais desse peso, tá? E aí, já entrando no curso em si, talvez pegar esse último tópico, que pelos slides que eu vi, eles têm só um texto corrido, e criar uma estrutura mesmo, pedagógica, para você ensinar as pessoas a fazer a sua proteção ali no metaverso e tudo mais, com a mesma estrutura pedagógica que você usou nos slides anteriores, tá bom? E aí eu também tive essa dificuldade em navegar no guia, né, porque eu vi ali na dissertação que você disse que ele já é um produto, aí quando eu cliquei, não consigo navegar pelas aulas, né, mas aí como o professor Carlos trouxe, é porque ele está inacabado, né, então para mim ficou claro. Então acho que é isso, o que eu tinha para dizer vai nesse sentido, aí eu queria te ouvir um pouquinho aí sobre essas dúvidas que eu trouxe. Maravilha, Anderson, obrigado, viu? Eu pedi para falar primeiro. Sobre a metodologia, igual você está falando de protagonismo, né? Do curso eu falei para ele aqui, porque às vezes não está saindo o áudio que você está falando, eu falei, tá vendo? Eu falei para você colocar mais neto. Não, tô brincando. Que precisa ser mais protagonista, sim, o metaverso, né? Mas aí é o fôlego da terminar a dissertação e tal, mas todo aquele material no texto verbal escrito, o Jean consegue trazer mais didática depois da apresentação. Isso aí é uma coisa que a gente já tem discutido bastante, e a gente concorda plenamente mesmo, que tem que ter mais protagonismo.
Senão, vira os cursos do NPI que a gente tem de um monte aí, né, de marcas, e é o diferencial do Jean, né? Mas é isso mesmo. E sobre a questão da pesquisa, a pesquisa bibliográfica, documental, a gente tem ela, entre aspas, na metodologia, mas, por exemplo, ela não é meio que também protagonista, né? Para a gente chegar no resultado, para responder a pergunta de pesquisa, assim por diante, a etnografia se tornou mais usual, né? Aliás, ela resolve o nosso problema, né? Que a posteriori, a gente poderia trazer mais aprofundamento em uma pesquisa bibliográfica mais aprofundada em algum autor específico. O problema é aquele do próprio que a gente falou do Renan, do Ramon, que é o problema, né, da própria tese dele, né? Tem pouca coisa, que bom. Que ruim e que bom, né? E eu acho que está crescendo e construindo, por isso que a gente acabou não colocando especificamente uma pesquisa bibliográfica para isso, né? Como protagonista. Mas tem toda essa questão ali de trabalho, e só que é uma coisa que a gente pode depois conversar entre o restante da banca e tal, para a gente pensar alguma solução se a gente coloca ou não, mas eu acho que não seria necessário, tá? Outro ponto, vou passar para o Jean, aí ele responde para você, tá? Eu não vou falar mais nada. Tá? Oi, Anderson, beleza? Obrigado, viu? Tentei colocar o que você pediu sobre as regulações lá, do metaverso, né, que você tinha sentido falta, que é um tópico lá. Acho que ainda dá para colocar um pouco mais, né, sobre regulações, mas a gente não acha muito sobre isso ainda, tá? Agradeço mais uma vez a participação, suas arguições, tudo que vocês falaram. Realmente a gente cai naquela, né? Eu acho que o que você falou do metaverso realmente ele tem que ser um pouco mais protagonista, né, visto que ele é o título, um pouco mais do trabalho. Eu acho que fazendo aquela inversão dos índices ali, versal teórico, já vai dar um pouco mais de ênfase no metaverso e jogar ele um pouco mais para o curso e para o guia, assim. Eu acho que vai ficar muito bom. Vai ficar realmente, faltou um pouco, igual o professor Carlos falou, naquela correria de terminar, né? A gente deixou, até nos slides, eu consigo ver agora, você falando, eu estava imaginando, na parte de marca cheia de fotinha, cheia de coisinha, na parte do metaverso, só texto, obrigado. É que agora, sim, a gente, por isso que existe uma banca, né? Acho que realmente para mostrar para a gente isso que a gente fica tão focado ali, que às vezes passa desapercebido. Mas vai ser feito, sim, da mesma forma que, igual eu falei para o Ramon, que a gente ouviu vocês na Quali e melhorou o trabalho agora, acho que vai contribuir muito para a versão final agora, para a gente entregar. Obrigado mais uma vez. Acho que vai ser muito bom realmente falar um pouco mais sobre o metaverso, dar um pouco mais de ênfase aí. Bem bacana. Maravilha. Tipo, o que você tem no texto dissertativo, venha de uma maneira didática para o curso, né? Que pode ser tipo módulo 2, módulo 3, mas foi um bom questionamento, viu, Anderson? Obrigado, viu? Mais uma vez, bom tê-lo aqui na banca. E é de São José do Rio Preto, né? Igual o Jean. Encontrar para tomar café. O almoço está garantido. Na terrinha seca aqui, quente. Na terrinha. Está muito seca, o pessoal fica atacando fogo de São José do Rio Preto. Puxa, para piorar. É verdade, mas tá bom. Anderson, obrigado. Agora a gente vai para a terceira. Aliás, vocês querem uns 5 minutos para ir no banheiro tomar uma água ou a gente pode prosseguir? O que você acha, Fabrício e Vinícius, que são posteriores agora? Pode ir? Então, tudo bem. Pode continuar. Então, beleza. Deixa eu trocar a tela aqui. Agora eu vou chamar, né, o professor Fabrício Molica, né? Igual eu fui na outra banca lá, né, Fabrício? Você também está ficando arroz de festa aqui pra gente, né? Fabrício é um parceiro, né? Outras bancas ele já veio, temos outras aí também para te convidar. E a gente agradece imensamente a tua participação, tá, Fabrício? A palavra está com você. E o Jean, todo seu agora. Aí, obrigado aí pela participação. Tá joia. Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer o convite aí, sempre bom participar dessa banca. E já, assim, falei muito do seu trabalho, viu, Jean, para muitas pessoas depois da qualificação. Né? Vou agradecer ao professor Carlos Sabino, aqui cumprimentar os demais professores aqui, né? O Ramon, o Vinícius, né? E o Jean. E aí, eu começando aqui, Jean, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu pego as observações que eu coleto, né, da qualificação, e depois eu começo a ver o que realmente foi pedido, né, e como que você trabalhou as questões a partir do que foi sugerido em termos de qualificação, o que foi acordado em termos de qualificação, né, e eu percebi que você realmente fez um belo trabalho, né, avançou muito, procurou atender aqui os pontos que nós
colocamos aqui, né, aquelas discussões, né, que fizemos, por que Votuporanga, etc, etc e tal, quer dizer, foi limpando esse texto todo e realmente, no final das contas, você apresentou aqui hoje um belo trabalho, né, sua apresentação ficou muito bem feita, a gente percebe que você tem um conhecimento muito grande do assunto, né, só não pode parar, tá? Tem que aproveitar e poder publicar tudo que puder publicar em relação a isso, porque essa oportunidade de trabalhar com um tema novo, que acaba você tendo, assim, oportunidade para você jogar isso aí no mundo, tá? Eu acho que essa que é a grande questão, tá? Quando a gente pega um tema Quando a gente pega um tema que já está corriqueiro, a gente vai lá, pega o que o pessoal tem e tal, não sei o quê, quer dizer, é mais um artigo, né? É mais um trabalho. No seu caso, não, você tem aí um mundo para trabalhar. E se você conseguir trabalhar bem isso, né, e não perder essa oportunidade, você pode ver que você vai conseguir fazer boas publicações, lançar livros, trabalhar cursos, né? E aí tem uma série de coisas aí que pode ser feito a partir disso. Tá? E o mais interessante, que eu acho que é uma coisa bacana, tá? É quando você coloca essa história, o porquê, tá? Que você entrou nisso, porque o que é que te motivou a fazer o trabalho, e você tem que registrar, né? De certa forma, você tem que registrar. Quando a gente fala em relação da questão do Profinit, né? E aí eu sempre implico muito com o Profinit, com esse negócio de apresentação e introdução, é uma coisa que para mim me deixa doente. Os meus alunos, eu falo só, me passa isso e não me mostra, que eu não quero nem saber. Quer dizer, a versão que vai para a banca é uma, a versão que eles entregam é outra, porque depois, assim, eu falo assim, eu não quero nem saber o que vocês vão colocar de fato ali, tá? O que acontece? Tenta colocar na introdução, na apresentação, tá? Já que eu acho que cabe na apresentação, essa história, para você não perder essa história, não, porque é uma história muito, muito legal. Porque, às vezes, as ideias, elas surgem mesmo do que a gente está vivenciando, principalmente aqui no Profinit, tá? Você começa a ver, esbarrar em alguma situação e, de repente, você começa a ver, assim, eu posso fazer algo desse jeito, tá? A dissertação que o professor Carlos foi na semana passada, que é o do João, aconteceu a mesma coisa, que era um problema de perícia que estava incomodando muito, e de repente ele começou a falar assim, de repente, quem sabe, posso começar a tratar desse assunto, né? E aí também surgiu a dissertação dele o mesmo problema. E aí tem o mesmo problema que você, porque não tem nada escrito, tá? E aí a gente começa a rodar, e aí, né, porque realmente a gente tem que encontrar um fim, tá? E é a mesma questão, né? É a melhor coisa do mundo e a pior coisa do mundo, e você, quando você encontra nessa situação aí. Então, não deixe de registrar essa sua fala aqui na sua apresentação, porque, afinal de contas, as pessoas têm que entender que as ideias, elas surgem, você não tem que ficar procurando em outro lugar, tá? Você procura perto de você mesmo, acho que isso aí é o mais importante. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, Jean, e vou ter que te mandar essas anotações, tá? Que foram anotações pequenas, mas de forma assim que você, para poder buscar a fazer essas correções, porque eu acho que a gente não tem uma outra oportunidade depois para trabalhar. Eu vi aqui também que o seu resumo aqui, né? Até pintei aqui a palavra serão utilizadas também, tá? Eu também fiz isso aqui. Eu vi que seu resumo melhorou muito, né, dentro daquele esquema, que ele coloca começar no objetivo, metodologia, resultados, depois faz um pouquinho da conclusão, tá? Eu acho que isso aqui melhorou demais o seu resumo quando você passou, né, mudou essa estrutura, né? E aí, é o seguinte, deixa eu pegar minhas anotações aqui, tá? A questão da pergunta de pesquisa sua, ela também está aberta, tá? Aquela pergunta de pesquisa ela não corresponde, de fato, ao trabalho, tá? Então, aproxima aquela pergunta de pesquisa do seu trabalho. E aí, arruma uma forma de escrever a introdução que você passa do geral para o específico, até mesmo para não acontecer aquela quebra no último parágrafo, porque se você vem, né, com aquele texto todo do jeito que você está construindo, e você chega na sua pergunta de pesquisa um pouco antes do seu objetivo, você não tem quebra no seu parágrafo, tá? Depois, se você quiser me chamar, você pode me chamar, que eu vou te ajudando, ajustando isso, tá? Não tem problema nenhum, tá? Porque o que acontece? Geralmente a gente vem num texto, né, você pega no geral, qual é a problemática, aí você vê como é que seria a solução, quer dizer, o que seria a sua pergunta de pesquisa, e depois você fecha
o seu objetivo geral, tá? Ali na própria introdução mesmo, você já esse trabalho tem finalidade, tal, não sei o quê. Então, você não quebra, você não quebra a partir do momento que você faz isso, tá? É o que eu vivo ensinando o pessoal para não ter essa quebra, porque todo mundo que coloca perguntas de pesquisa mais em cima, quando chega lá embaixo ele quebra. Não, é difícil você encontrar um texto que vai chegando ali de novo, porque você perdeu o time, tá? Lá em cima. Então, seria basicamente isso, essa questão aí em relação à pergunta de pesquisa, tá? Fechá-la um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu coloquei alguma possibilidade aqui de pergunta de pesquisa aqui, porque eu já li, quer ver? Como se dá a proteção da propriedade intelectual das marcas no metaverso? Poderia ser essa pergunta. Tá? Você vem tratar falando sobre metaverso, tá, mas e aí, como é que dá essa proteção da propriedade intelectual, das marcas metaverso? Aí sim, aí você entra, então esse trabalho tem por objetivo, né, analisar como se dá a proteção, entendeu? Depois vocês melhoram a pergunta, tá? Eu só coloquei assim para poder dar um direcionamento aqui, tá? Outra coisa, eu não acho que o seu trabalho aqui, o ponto mais importante seja micro e pequenas empresas, não, entendeu? Eu não estou conseguindo enxergar micro e pequena empresa no seu trabalho. Então, eu acho que, eu sei que a sua preocupação aí é entregar um curso, né, para esses proprietários, para esses empresários, né, para as empresas, que é formar de micro e pequenas empresas, mas isso não tem necessidade de você ficar uma forçação de barra no último parágrafo, dizer, é o único lugar que aparece, está lá no último parágrafo, dizer que é micro e pequena empresa. Tá? O lance, você fez um curso. Se a grande empresa quiser fazer, problema dela, entendeu? Eu não estou achando assim a pegada da micro e pequena empresa dentro. Aí nem essa discussão que leva a micro e pequena empresa, tá? Porque o seu trabalho como que você está procurando analisar o quê? A questão da propriedade intelectual das marcas no metaverso, ponto, é isso, sabe? Se é de micro, não é. Agora, eu sei que tem essa responsabilidade, então depois você dá uma olhada aí, ou você coloca essa micro e pequena empresa presente no seu trabalho, ou você elimina. Eu não vi no seu texto esse ponto, não. A não sei que você trabalhe ele aí na hora que você fizer a sua versão final. Tá? Aí vocês dão uma olhada aí, depois vocês olham como que vocês vão resolver essa questão aí. Né? Bom, tem alguns pontos assim que eu coloquei, mas como eu fiz uma ficha separada aqui, fica mais fácil. Por exemplo, alguns pequenos erros, tá? Algumas coisinhas assim que eu encontrei, forma de citação, essas coisas assim, eu vou mandar para você, que eu não vou ficar falando aqui, não. Outra coisa, o seu referencial teórico, o que a gente tem orientado, na hora que a gente vai fechar o referencial teórico, você traz o fechamento do seu referencial teórico, da problemática do seu trabalho, para poder mostrar que existe ali uma lacuna e que o que vai vir a partir da metodologia e dos resultados, ele vai responder essa lacuna, tá? É uma forma de fazer uma passagem, e o professor Ramon pegou aí também. Eu acho que, não sei se foi o professor Ramon ou o professor Anderson que falou isso, e eu já tinha feito essa observação. Em relação à metodologia, né, eu fiz um quadro, que eu estou te mandando um quadro aqui, coloquei até a referência, porque eu queria te mandar a tese de um professor que eu tenho aqui, mas eu não encontrei nesse computador, pode ser que esteja em outro computador. Que ele faz um quadro, que ele coloca lá, fluxograma metodológico para a caracterização desse trabalho, do trabalho dele, tá? E aí, o que acontece? Dentro desse fluxograma, ele coloca lá quanto à abordagem. A abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa, tá? Ou híbrida. Tá? Quanto à temporalidade, quanto à natureza dos objetivos, quanto ao método. Então, quando você fala a questão da etnografia, a etnografia é em relação ao método. Mas aí falta a abordagem, quer dizer, qual a abordagem que você utilizou, qual é o método que você utilizou, quais são as técnicas que você utilizou, se foi pesquisa bibliográfica, se é documental, se é as duas, tá? Então ele vai organizando. Eu fazia uma bagunça com isso aqui também, tá? E aí, a partir do momento que eu encontrei esse quadro, olha, eu carrego esse quadro, porque para mim ele me ajuda a organizar. Eu não preciso dizer todos, mas, por exemplo, se eu tenho, qual é a abordagem do seu trabalho? Uma abordagem qualitativa, tá? Qual que quanto ao método do seu trabalho, você utilizou aí etnografia, tá? E quais são as técnicas que você usou? Você usou aí pesquisa bibliográfica e documental. Ponto, você colocando isso, você fechou toda a informação que você precisa aí, tá?
Claro que depois ele coloca tudo, porque ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 classificações, tá? Mas não tem necessidade de escrever todas, não, só mais os principais aqui, né? Bom, outra coisa, em relação à metodologia, você fala sobre a questão do SWOT, você faz a interpretação do SWOT e do Canvas, e aí depois você apresenta eles lá atrás como anexo, tá? Se você está discutindo, por que não trazer ao mesmo que os outros professores disseram, tá? Claro que lá no Profinit, eles exigem depois que você anexe isso separado, não anexa separado também, tá? Então, faz as duas coisas, tá? Eu tenho alguns alunos que eu estou fazendo isso, assim, coloca isso no texto e fora do texto. O que o Profinit pedir, você coloca também, mesmo também repetindo. Isso aí é problema deles depois ficar com excesso de informação, tá? Porque eu falei, eu não gosto da estrutura que eles passam para a gente, não, tá? Eu nunca gostei, não. Vai contra tudo aquilo que eu imaginei que fosse, né? E que eu tinha orientado na minha vida inteira, tá? Então, aí, o tipo da coisa, já que a norma está ali, você tem que colocar. Alguém vai fazer o cara crachar, então faça do jeito que ele está querendo. Eu penso assim, apesar de não gostar do modelo. Deixa eu ver aqui. Tá. Em relação a quadros, também toma um pouquinho de cuidado, porque na página 32, não sei se é 32 ou 31 ou 32, tá? Porque como eu alterei um pouco o texto, eu não sei exatamente. Tem um local em que você fala quadro 1, e na verdade é quadro 3. E tem uma hora que você está fazendo uma discussão sobre o quadro 4, né? Aí quando eu vou no quadro 4, ele não corresponde àquilo que você está discutindo. Então eu acho que você está discutindo o quadro 3 ainda. Né? É mais ou menos por ali, página 32, página 36, página 37, tá? E no página 46 eu acho que é quadro 7 e não quadro 5, ok? Tá? Nas considerações finais, o que está precisando ainda você dar uma arredondada aí, não fazer citação de autor em consideração final de forma alguma, o trabalho é seu, tá? É onde que você realmente pode escrever. E outra coisa, eu acho que faltou um pouquinho você dizer sobre limitação do seu trabalho, ou limitações do seu trabalho, e sugestões de novas pesquisas, tá? Que eu acho que sim, você pode colocar isso, né? E aí aproveita ali, tudo aquilo que você não conseguiu resolver no seu trabalho, você joga ali com limitações e coloca com sugestões de novas pesquisas. Isso é importante, porque se alguma outra pessoa do seu grupo de pesquisa, ou até você mesmo, queira resolver mais outras questões, você já vai ali, já pega essas limitações, as sugestões de novas pesquisas, e você já começa a trabalhar a partir dali. Tranquilo? Tá? Então, as considerações são essas, né? Estou te mandando aí o tal quadro aí da metodologia, porque aí facilita essa questão da abordagem e tal. Acho que isso aí já vai te ajudar bastante a escrever essa primeira parte aí da metodologia, que eu acho que isso aí que foi que o professor Anderson sentiu falta, né? E eu já tinha colocado também, tá? E tinha colocado esse quadro aqui, correto? Obrigado, Fabrício. Agradeço demais sua contribuição. Acho que vai ajudar demais a fechar essa parte, né? Depois, a gente quer muito esse quadro aí, né? Falei para ele não repetir na metodologia aqui no Profinit, repetiu, fez de novo, ainda faltou o quadro. É um bastidor que eu todo dia eu conto. Mas obrigado, vou passar para ele responder, tá, Jean? Bom dia, professor Fabrício, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelas arguições. Na primeira arguição, uma aula de metodologia, na segunda, uma pós-graduação de metodologia. Acho bem bacana, vamos fazer sim essas alterações. Peço perdão por esses erros. E, cara, é uma coisa que eu estava comentando com os professores aqui. A gente olha tanto se o quadro 1 é o quadro 1, o quadro 2 é o quadro 2, se o 3 está certo e na hora passa alguma coisa. Peço perdão por esses errinhos aí, mas aqui acho que a gente fica tão viciado em ler o trabalho que às vezes a gente passa batido. Sobre aquela sugestão das pequenas e as empresas de pequeno e médio porte, eu decidi colocar por causa do demandante, né? A associação comercial, ele trabalha com essas empresas de pequeno e médio porte. Mas a gente vai dar uma olhada aqui certinho na sugestão do senhor. Não pode introduzir, mas se você introduzir, mas introduzir é de verdade, não é só colocar ela lá jogada lá, não. Tá. Entendeu? Outra coisa, dá uma olhada no seu objetivo. Você tem 3 objetivos aqui. Tá? Você tem um objetivo que está no objetivo, você tem um objetivo que está no resumo, e você tem um objetivo que está no final da introdução. Tá? É só colocar igual, você
escreve o objetivo, vai lá e cola. Paf! Depois vem que cola de novo e aí cola de novo. Tudo igualzinho, tá? Para poder não ficar isso. E aí, se você quiser colocar micro e pequenas empresas, então já coloca lá, tá? Coloca alguma coisa relacionando essa microempresa, realidade das microempresas, não tem conhecimento a respeito disso. Por isso é interessante também que se tenha cursos de treinamento, ou então, para as microempresas, a questão do metaverso se torna mais complexa, por falta de capacitação, então é importante que se tenha isso. Coloca alguma coisa. Para você, qualquer microempresa, introduz essa microempresa, tá? Ou então elimina ela, né? Como você já tem esse compromisso aí que você já tinha falado anteriormente, então introduza ela na sua introdução. Tá ok, show de bola. Eu vou te ligar assim, aí o senhor manda o quadro só para mim, tá? Porque senão quero roubar o quadro aqui, ó. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. Gente. O Fabrício, eu acho que talvez é melhor tirar, sabia? Porque o trabalho não é só para microempresa. Pois é. Mas é uma coisa que a gente vai discutir, a gente agradece demais esse ponto. Porque o demandante direcionou bastante isso. Mas aí o trabalho ele vai ganhando outras extensões, né? E por que ele não poderia trabalhar numa consultoria específica com uma grande empresa ou para um youtuber que quer fazer alguma coisa desse sentido, que deve estar fazendo? Então, assim, tem um campo bem vasto que dá para ele fazer. Mas a gente agradece aí essas... Seguinte, uma outra sugestão é fazer um relatório, tá? Um relatório técnico. Aí, nesse relatório técnico, você coloca essa questão da micro e pequena empresa e entrega um relatório técnico. Isso, entendeu? Que aí você resolve o problema. Você atende o demandante e deixa o seu trabalho mais solto, sem essa força a barra da micro e pequena empresa. Seria uma solução boa. Como o produto que já está direcionado é o curso, né? Mas é um caminho bem interessante para entregáveis também. Sim. Seria interessante. E você teria mais um produto, né? Que isso é bacana. Isso aí, já. Bora. Só uma observação, a gente colocou empresa de pequeno e médio porte, levando em consideração a classificação do IBGE, né? E que não é aquela que define o que é microempresa, empresa de pequeno porte, mas é empresa de pequeno e médio porte, a acordo com o IBGE, que leva em conta não o faturamento, mas a quantidade de empregado, de gente empregada associada a faturamento. Então, aquilo que a gente pode chamar de empresa grande, ou seja, que está fora do Simples Nacional, pode ser considerado uma empresa de médio porte, que é justamente o que está atendido dentro do demandante. O demandante trabalha com empresas de pequeno e médio porte, né? E também grandes, né? Mas a sugestão é não fechar, mas em função do demandante, a gente deixou para adequar com o perfil do demandante, a gente colocou a classificação do IBGE pequeno e médio porte, né? Para deixar técnico e com foco, mas falta essa ressalva mesmo das demandas que elas têm, entre outras coisas, que é importante, nós vamos acatar para inserir no trabalho. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado, Fabrício. Agora, vamos para a última arguição, né? O nosso elegante professor Vinícius Fernandes Merlez, negócio assim, o pessoal do direito, né? O Fabrício é do direito também, né, Fabrício? Mas você tem a administração, essa parte de engenharia aí que deixa você menos advogado nesse ponto, né? Mas é porque eu gosto... É verdade. De advogado, não, mas pelo menos... Vinícius o advogado é bem recente, sabe? A anterior era para engenharia da produção, e da administração, a direita veio bem agora, viu? Muito bom. Mas vou chamar agora, né? Não podia perder essa, né, Vinícius? Vinícius é de casa, do Profinit, né? Foi um grande, querido professor que a gente conseguiu trazer para o Profinit, né? Nosso sonho é que ele caminhe também para a metodologia, que vai ajudar também, né, Vinícius? Mas aí outros 500, tá? O vice-coordenador está aqui, depois a gente faz o lobby. Mas, Vinícius, obrigado por estar participando mais uma vez, né? Vou lá na banca do Rafael, agora no do Jean. Agradeço imensamente. E o Jean é todo seu aí, fique à vontade, viu? É grande, tem para todo mundo. Obrigado, professor Carlos, professor Fernando. Muito bom dia a todos, né? Um prazer estarmos juntos aqui novamente, professor Fabrício, professor Ramon, professor Anderson, professor Fernando e o Jean, né? Parabéns aí pelo trabalho. É muito tranquila a minha posição aqui, né? De último arguidor, depois de uma banca tão bem construída, tão bem feita, né? Então é muito fácil.
Eu poderia aqui simplesmente falar assim, olha, né, é isso aí, parabéns e vamos para o abraço, né, porque não tem muito mais o que eu acrescentar depois aqui das falas dos professores, né, que foram muito bem colocados, e também pelo fato de que o trabalho do Jean está muito bem construído. Então, apesar das falas todas muito bem pertinentes, mas o trabalho do Jean evoluiu demais, né? É um trabalho assim que já era bom, muito promissor na qualificação, só precisava de uma lapidação, acho que todos nós apontamos algumas questões nesse sentido, né? E agora, no desenlace final, ele chega completamente mais bem estruturado, mais maduro, né? Lógico, uma coisinha aqui, uma coisinha ali para acertar, essas coisas fazem parte, né, do trabalho, senão a banca não teria razão de ser até, né? Mas, no geral, né, é um trabalho que evoluiu demais, teve um progresso tremendo, e que entrega, né? Isso que é o mais interessante, é um trabalho que entrega, se propôs e entregou, né? E eu acho que isso é o fundamental. Então, de uma maneira geral, tem que ser, né, ressaltado isso, porque o trabalho é muito bem construído, né? Então, eu apenas, né, queria ressaltar algumas coisas aqui que já foram ditas e dizer que, das minhas contribuições na qualificação, acredito que o Jean atendeu praticamente todas elas, né? A única coisa assim que eu voltaria no que eu disse na qualificação, né, é em relação à questão da metodologia do curso, né, que eu achei que ficou um pouco jogada ali e ficou um pouco grande, né, seminário, não sei o quê, parece que manteve isso no texto final, e me parece que o curso ele vai ser um curso expositivo, né? Então, pode colocar no curso que é um curso expositivo, a metodologia do ensino do curso vai ser expositiva, talvez baseada em algumas oficinas práticas, não sei, acho que no máximo isso, não precisa de ter colocado todas aquelas outras formas de metodologia de ensino, até porque é um curso curto, né, é um curso de curta duração, 8 horas aula, né, então ele tá até menos que um curso de extensão, né, então eu acho que não tem necessidade de você fazer uma abordagem de ensino muito além disso que eu sugeri. Então, eu voltaria nesse ponto, que é um ponto que eu frisei na qualificação e que eu acho que vale a pena ser mencionado e que talvez seja a única coisa de diferente que eu tenho para acrescentar aqui, para além do que os outros professores já colocaram, né? Eu ia sugerir a questão do relatório técnico conclusivo para resolver o problema da pequena empresa, o professor Fabrício já antecipou essa ideia, então eu acho que vocês podem considerar isso ou não, e pode pensar também no próprio curso, né? De repente fazer um curso geral para qualquer empresa, e de repente, será que caberia um curso mais voltado especificamente para as pequenas empresas, médias empresas, não sei, tem alguma diferença, né, na forma como acredito que talvez não tenha, né? Mas se vocês vislumbrarem que tem, que precisa ter alguma coisa nesse sentido, talvez o próprio curso possa falar: olha, as empresas elas trabalham dessa maneira, a empresa de um padrão menor, de um tamanho menor, trabalhariam assim. Não sei se tem alguma coisa que vá ser necessariamente interessante de colocar nesse ponto, mas apenas para ir para justificar o demandante, né? No mais, eu acho, assim, extremamente interessante as outras contribuições também no sentido do visual do Canvas e do SWOT, né? Ó, o professor Ramon está com a mão levantada. Professor, pode falar. Não, professor Vinícius, eu só queria aproveitar o seu gancho da sua fala, que você estava comentando, né, sobre micro e pequena empresa. Eu acho que aí ficaria ainda mais importante você trazer a análise das marcas nacionais, né? Porque se você traz Itaú, Casas Bahia, enfim, a marca que tiver partindo disso, você já meio que sabe, pô, Itaú, dispensa comentário, a Casas Bahia também. Mas se a gente fizer uma análise, por exemplo, só das marcas nacionais, será que a gente consegue ver o porte da empresa ou a forma como ela está se posicionando nisso? Eu acho que talvez voltar, né, para as marcas nacionais, eu acho que talvez possa dar um embasamento legal para o que o professor Vinícius está falando aí. Desculpa interromper, que eu queria só Imagina, aproveitar o gancho. concordo. Inclusive para ilustrar, né, inclusive para ilustrar. Muito bem, obrigado, professor. Então, eu diria, né, também a questão do visual do SWOT, do Canvas, eu acho que é interessante, e eu faria aí uma sugestão, né, pensando um pouquinho no que os outros professores comentaram, de repente, na hora de ampliar um pouco a discussão sobre o metaverso, procurar um pouco mais literatura estrangeira. Eu até fiz uma pesquisinha rápida aqui,
achei algumas coisas interessantes. Tem um grego chamado Mistakides, não sei nem pronunciar isso, mas me parece que ele tem um texto bastante simples, fácil acesso, open source, né, que você pode abrir ali e consultar. Depois eu mando para você certinho. É um texto de uma entrada numa enciclopédia, dessas confiáveis, né, não dessas enciclopédias tipo Wikipédia, enciclopédias científicas, né, e que está online e que fala sobre o metaverso. Então está em inglês tudo, mas eu acho que é interessante você se apropriar um pouquinho do que lá ele trabalha, porque vai dar um recheio maior para a discussão do metaverso. Dentro até um pouco daquela ideia que eu tinha sugerido na qualificação, né, que você foi tentar falar um pouquinho sobre a questão do termo, de onde veio, né, eu até sublinhei que não era bem aquilo, que na verdade tem a ver com meta de além da metafísica, né, e tal. E o metaverso seria um universo paralelo, um universo que está além desse nosso aqui, digamos assim, de uma maneira bem grosseira. E aí você simplesmente suprimiu essa menção ao nome ao termo e à origem da palavra e bola para frente. Não que esteja errado, não que isso diminua o trabalho de forma nenhuma, mas já que, né, nós estamos pensando em dar um peso maior para a presença da discussão sobre o metaverso no trabalho, talvez sim, né, essa discussão aí da origem da palavra, essa ideia de você ir em textos um pouco mais aprofundados e tal, talvez faça sentido até para justificar, né, esse novo mundo, essa nova realidade, digamos assim, que se abre aí para a proteção da propriedade intelectual, né? Então a gente tem que primeiro entender o que é ela, para depois entender como que a propriedade intelectual vai se situar nela, né? Então, acho que você falou muito bem da outra parte, da parte da proteção das marcas. Eu acho que não tenho o que acrescentar, mas talvez falar um pouco mais das nuances, das particularidades, né, das especificidades desse metaverso. Seria apenas isso que eu teria aí para acrescentar. E finalizando, falar para o professor Patrício, que eu também, Fabrício, que eu também quero o quadro, viu? Fiquei muito interessado com esse quadro aí, porque a gente peleja, às vezes, nas aulas de metodologia para ser o mais claro possível com os estudantes, e às vezes a gente mesmo assim deixa a desejar. Então, se esse quadro aí é bastante didático, eu agradeço muito se puder me enviar também. Obrigado, devolvo a palavra para o professor Carlos. Obrigado. Obrigado, professor Vinícius, agradeço. Já vou passar a palavra para o Jean. Jean. Obrigado, professor. Sobre a questão da parte metodológica do curso, eu vou me acusar aqui. Na verdade, eu copiei de um curso do professor Fernando, copiei e colei lá. Mas, assim, realmente tá bem pesada aquela parte, né? Pode realmente ser um pouco mais leve, como o senhor falou. Parte do SWOT Canvas, assim como todos mencionaram, realmente são ferramentas visuais, né? Então faltou ali mesmo. E entrar um pouco mais na parte de metaverso. Agradeço se o senhor puder me enviar depois também esse autor certinho. Nós vamos fazer sim. Procurei realmente agregar um pouco de tudo que foi das outras arguições. Se faltou algo aí, foi algo que eu realmente não anotei, na verdade, né? Então, foi algo que não foi feito. Mas agradeço, obrigado, professor Vinícius, mais uma vez, a todo mundo, e vamos finalizar. Não, já, pera aí, que ainda tem pouquinho. Agradeço, tá, professor Vinícius. Eu acho que essa questão do relatório técnico pode colaborar, sim. Eu acho que talvez não agora, mas talvez uma outra possibilidade de novas pesquisas. É interessante, porque como o Jean tem uma empresa de marcas patentes, esse curso ele pode abrir os outros caminhos até para consultoria, para outros trabalhos, né? Então, é um circuito, né? É como se fosse um ecossistema de PI, mas também nesse universo digital, né? Então, uma coisa vai ligando a outra e vai mostrando o objetivo de como que o Profinit ele tem uma estrutura muito interessante para subir esse caminho, né? Ô, Ramon, por favor. Eu juro que é a última vez que eu levanto a minha mão virtual aqui. Mas, assim, só para uma dica, Jean, que eu acho que depois que eu acho que a gente comentou aqui, né, você fazer esse link de um tópico para o outro, tá? Acho que se for ajudar, pensa como num livro que você gostou de ler, né? Um livro de literatura mesmo, ficção, né? Você se repara que quando a gente se envolve com o texto, ele sempre joga uma curiosidade lá para você ler o capítulo seguinte, né? Porque se acaba muito brusco, você para de ler o livro lá, você fala, não, isso aqui não tem nada a ver, não faz sentido, tá?
E eu acho que essa dica, ela vale tanto para a sua dissertação, para os artigos que você for escrever. Então, sempre tenta dar esse gostinho de quero mais no final, nessa ligação, que acaba ajudando muito o seu texto fluir e a pessoa não perder o interesse nele, né? Então, acho que o melhor exemplo pensa sempre nos livros, né? Literatura. Porque se um capítulo acaba assim de uma forma seca, por que você vai querer continuar? Né? Ou às vezes você começa o capítulo seguinte, você tem que resgatar muita coisa do que já foi escrito. Então, acho que tenta sempre usar isso, né, a seu favor, até para os artigos, né, um tópico fazendo esse gancho com o outro, que eu acho que o seu texto ele tende a ficar muito mais rico do que ele já está. Ótimo. Muito bom, irmão. Por isso que ontem, na aula de criação publicitária, eu falei para eles, vocês têm que aprender a escrever. Mas se vocês também não sabem falar, vocês também não sabem escrever. Então, é um circuito, né? Porque na nossa sociedade da informação, essa síntese é uma síntese muito burra. Porque a gente esquece de acessar o princípio. Eu estava falando sobre da onde que vem a teoria da remediação, Ramon, do Cruzen, do Bolter, né? E falando de radionovela, da novela, que, como diria minha professora de literatura, seria um teleromance, ou seja, romance, né? Então, todas as estruturas é uma coisa que a gente tem perdido. E o mestrado tem tocado muito ali o Jean para voltar a escrever, né, Jean? É uma coisa... Né? Ele sempre fala para a gente, tenha paciência comigo, professor. Tá aqui, entregou a dissertação e vai evoluir cada vez mais, viu, hoje é muito bom. Mais coisa. Agora a gente vai passar para a fase, tá, Jean, para a gente conversar com a banca. Então, vai lá para fora, depois a gente chama você, tá? Vou lá dar um grito e volto. Não. Da porta para lá, tá? Não é na entrada aí, não. Porque tem uma entrada aqui, senão ele vai querer ficar ouvindo. Vai lá tomar aqui do lado. Fica à vontade. Daqui a pouco a gente chama você, tá? Maravilha. Ata de defesa pública da dissertação de mestrado. No dia 7 de agosto de 2024, realizou-se de forma híbrida o exame de defesa da dissertação intitulada A Proteção da Propriedade Intelectual das Marcas do Metaverso, do discente Jean Carlos Mazzoni. A banca examinadora foi composta pelos seguintes professores doutores: professor Dr. Carlos Henrique Sabino Caldas, orientador; professor Dr. Fernando Melo da Silva, co-orientador; professor Dr. Vinícius Fernandes Ormelese; professor Dr. Fabrício Molica de Mendonça; professor Ramon Queiroz Matelar e mestre Anderson Alves de Carvalho. Os trabalhos iniciaram-se às 9h30 e, ao final, o discente foi considerado aprovado. A banca examinadora foi composta pelos membros, já dito aqui. Então, Jean, parabéns, aprovado. Agora, antes de você falar, eu queria agradecer imensamente, sabe, o privilégio de te orientar, né? Juntamente com o Fernando, é a segunda orientação junto, né, Fer? E a gente já conversava com a banca que a gente teve vários momentos que você quase chegou a desistir, né? E a gente fica feliz que você não desistiu. Você é da área, você é do mercado, você é desse circuito de inovação, de propriedade intelectual, né? Desde o início ali você falou, tenha paciência comigo, professor, né? E você está aqui com a dissertação, né? Tem uns ajustes ali, é normal, tudo tem uns ajustes, né? Mas assim, eu confesso que foi um privilégio, né? Você tá aqui com a gente e poder te orientar, sabe? Porque desde a seleção eu já olhava ali, esse daqui é um perfil que eu poderia orientar. Né? Eu falei, Eduardo, vê aí, bota na lista. Né? E a gente fica feliz que você está aqui com a gente, né? E parabéns imensamente, tá? E depois a gente cumprimenta melhor, assim, eu vou deixar a palavra agora para você, né? Falar o que você quiser, tá bom? Rapaz, eu só agradeço. Quem escolheu, na verdade, foi o Eduardo, né? O Eduardo que escolheu, falou, vou escolher a orientação sua. Então, vou colocar o Carlos e o Fernando para eles trabalharem junto. E deu certo, né? A gente, não sei se você comentou com eles, a gente tinha uma brincadeira que o pessoal da minha sala, que eu fui o último a escolher o tema nos 45 segundos do tempo. Eu estava sem tema até o último dia. E eu não conhecia direito o professor Fernando, ele queria falar um monte de lei para mim, não quero esse cara não, e só quer falar de lei dos trabalhos que eu quero, não quero ler nada de lei. E foi aos 45, então o pessoal da nossa turma tinha uma frase que eles brincavam, o metaverso venceu. Eu falei, calma, vai vencer. Então, toda aula que a gente fazia junto, o metaverso venceu. Mas foi bem bacana, assim, eu trabalho com PI há 12 anos, 12, 14 anos, né?
E quando assim, igual, quando eu falava nas aulas, como a gente trabalha muito com TI, a gente lida corriqueiramente com o quê? Direito autoral, registro de marca, desenho industrial e patente. Quando ingressei no mestrado, essa parte de prospecção tecnológica eu nunca tinha ouvido falar. Com 14 anos, trabalhando com NPI, né, prospecção tecnológica, e agronegócio, e vacina, e fármaco. Teve uma optativa que eu fiz também muito bacana de TI na indústria alimentícia, química e farmacêutica, foi muito bom. Então, acho que vai agregar muito, né, nessa parte de IG. Agora, graças a Deus, e algumas indicações, a gente está participando da IG, que vai ser, se Deus quiser, vai ser concedida a indicação geográfica dos produtores de cachaça de alambique do Cerrado Mineiro. E a marca coletiva já está protocolada, então nós estamos nesse projeto também. Então, foi um mestrado que veio para agregar muito para a gente, profissional, pessoal. Foi muito bom, assim. Tirando os momentos de estresse, né? Eu até brinquei com a minha esposa, falei, eu vou falar na hora, assim, quantas noites eu perdi? Ela falou, perdeu de escrever, né? Porque para sair você não perdia. Mas, assim, eu agradeço a todo mundo, foi muito bom, foi muito legal. Da última vez eu me emocionei muito, porque eu tinha muita dificuldade, mas agora estou tranquilo e só agradeço. Só agradeço a cada um de vocês. Parabéns, Jean. Quer falar, Fernando? Não, eu quero primeiro agradecer a parceria, né, do Carlos, mais uma vez, mais uma orientação de sucesso, né, o trabalho do Jean, a dedicação, a resiliência e até mesmo a humildade. Sim. De, no momento em que tem dúvidas, saber chegar e perguntar, não ter medo, e o fato, isso ter também nos ensinado. A gente não pode ter essa cabeça de manter aquela coisa distante em relação ao nosso orientando, ao nosso aluno, ele não é menos nem mais do que nós, é alguém como, né? Então a gente tem que saber integrar, saber trazer, saber produzir, e com isso refazer os pilares da academia e trazendo ela para mais próximo da sociedade. Então acho que com esse tipo de trabalho a gente consegue fazer isso e a gente consegue fazer uma ciência com um pouco mais de interlocução com a sociedade, de modo a provar o nosso valor e, de alguma forma, conseguir reconstruir, né, os conceitos de docência, o conceito de pesquisa, o conceito de ciência, o conceito de universidade. Né? Então, o Jean é mais uma prova de que isso é possível, e parabéns. Muito bom. Parabéns, Carlos, também, pela condição, nos momentos que você sempre foi uma pessoa com uma linha, um foco, um pesquisador muito mais aprofundado que eu, então, nessa hora, a gente soube se complementar bem, então, essa parceria que siga sempre. Valeu. Eu que agradeço, Fernando. Parceria. Parabéns, Jean. Parabéns. Agora o metaverso venceu.